Vamos abrir as Bíblias aí em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. O versículo é o número 2. Apocalipse 4, 2. Enquanto os demais não entram, e você fica com a sua Bíblia aberta aí para a gente ler, eu vou fazer uma oração inicial e já já a gente faz a leitura da palavra. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez em reunião aqui. Nós queremos glorificar a Ti através das nossas vidas. Por isso nós reconhecemos a nossa total incapacidade de, por nós mesmos, nos aproximarmos de Ti. Somos gratos ao Senhor pela obra redentora do Calvário, pelos méritos de Jesus. Confiantes neste mérito, nós nos aproximamos do trono da graça, da Tua santidade, e pedimos que perdoe os nossos pecados. Purifica os nossos pensamentos, purifique as nossas emoções, purifique, ó Deus, as ações que fizemos, que de certa forma te desagradou no dia de hoje. Nos perdoe, perdoa todos os nossos pecados. A Tua palavra, lá no livro do profeta Isaías, nos chama para uma conversa, chama Teu povo para arrazoar. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas razões, mesmo quando não temos. Sabemos que nunca temos razão diante da Tua sabedoria, da Tua inteligência, das Tuas razões sondáveis. Mas o Senhor graciosamente nos chama, vinde arrazoemos. Nós queremos arrazoar contigo, apresentar a Ti as razões pelas quais muitas vezes fazemos o que fazemos, mesmo que as nossas razões não nos justificam, mas o Teu Filho Jesus sim. O que Ele fez nos justifica diante de Ti. Por isso nós arrazoamos contigo, com convicção e segurança, pois nos fiamos na pessoa do Teu bendito Filho, o nosso Salvador Jesus. Abençoe mais uma vez esta reunião, abençoe cada irmão que participa e aqueles que por algum motivo não podem participar, Senhor. Visita-os, abraça-os, reanima em nome do Teu Filho Jesus. Fale conosco por meio da Sua palavra, que toda reflexão que é feita aqui, toda palavra que é trazida aqui, ela possa surtir um efeito poderoso em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quero dar uma ênfase aí na segunda parte do texto, sobre a visão de João. Ele diz que eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Fico imaginando que gloriosa visão essa que João teve. Que inexplicável consolo é saber que o trono, na mais elevada altura, não está vazio. Eu queria aqui convidar vocês para que a gente se junte a João nesta hora tão solene de oração
e de devoção a Deus. E junto com ele contemplarmos, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Estive refletindo, irmãos, nesta palavra, e talvez o hábito diário da leitura das Escrituras tenha nos tolhido o privilégio da experiência emocional, quando, extasiados diante de um texto, choramos por nos sentirmos tocados pelo texto. Eu recordo que, quando eu era novo convertido, minhas leituras da palavra de Deus, elas costumavam gerar em mim fortes emoções, e não poucas vezes eu me encontrava chorando diante de uma história, de uma passagem bíblica, de um ensinamento, mas parece que a rotina foi fazendo isso morrer. Porém, até hoje, quando eu leio aquelas passagens em que a soberania de Deus é explicitamente revelada, eu sou tomado pelo mesmo sentimento de êxtase e reflexão contemplativa. Diante dessas revelações, eu tenho consciência de minha total incapacidade cognitiva. Eu sei que, com o meu pensamento, com o meu intelecto, eu não consigo sondar as profundezas de Deus. Pensar em um Deus soberano que está no controle de tudo, por mais que eu tenha perdido o controle, me coloca em meu devido lugar. E humilhado por essa revelação, a minha única opção é adorar, é chorar, é orar, é me entregar diante de Deus. Ao meditar em passagens como esta das Sagradas Escrituras, eu sou tomado pela admiração dessas profundas e ricas lições que elas nos fornecem. Neste texto, especificamente, nós encontramos duas importantes verdades. Em primeiro lugar, a posição de superioridade do trono. João, ele diz que ele viu armado no céu um trono, não em qualquer lugar, no céu, e eis armado no céu um trono. Perceba esse detalhe, armado no céu, ou seja, no mais elevado e sublime lugar, nas alturas inacessíveis e inalcançáveis, acima de todos os domínios, poderes, principados, potestades, governos, autoridades, lá, armado no céu, está o trono. Nenhum outro trono possui supremacia tão nobre. Nenhum monarca em nenhum momento da história esteve sentado em tão privilegiado lugar. No céu da eternidade está o trono do nosso Deus. E este trono é cheio de glória. A figura do trono indica domínio, indica autoridade, indica superioridade e poder. Agora, o trono por si só, ele não representa de forma prática os seus significados. Ele é símbolo de domínio, mas sem ninguém que se assente nele, o domínio é apenas simbólico. Ele é símbolo de autoridade, mas sem um monarca que o ocupe, essa autoridade é apenas representativa. Ele é símbolo de superioridade e poder, mas sem um governante justo e bom, tais atributos são apenas idealizados quando se olha para o trono vazio. Há um porém, há uma segunda verdade revelada em nosso texto. E esta verdade diz: e no trono alguém sentado. E no trono alguém sentado. Não é algo. E vi algo no trono, não, alguém, uma pessoa. Alguém está sentado no trono. Então, se nós olhamos para o trono, a gente vai ver como João viu, ele não está vazio. De lá, o Senhor, o Todo-Poderoso, exerce seu soberano domínio sobre toda a existência visível e invisível e a tudo controla, cumprindo seus misteriosos desígnios. Eu fico imaginando, meus irmãos, que inexplicável segurança, né, diante das calamidades e dissabores da vida, a gente encontra quando a nossa consciência é tomada por saber que o nosso Deus exerce seu domínio de seu elevado trono. Eu lhe pergunto, quais seriam nesta vida as dores, os sofrimentos, os prazeres, as alegrias, os lutos, as perdas, as distrações, as doenças,
os cuidados que seriam capazes de prevalecerem diante daquele que está sentado no trono na mais elevada altura. É Ele quem determina o curso de nossas vidas, pois foi Ele quem escreveu os nossos dias em seu livro, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, como diz o Salmo 139:16. É Ele quem rege sabiamente os acontecimentos da história humana, pois por mais que os homens planejem, são os desígnios do Senhor quem prevalecerá, como diz Provérbios 19:21. É Ele quem derruba e estabelece os governos das nações, pois foi Ele quem determinou a história humana, com seus reinos e dinastias, como está registrado detalhadamente em Daniel capítulo 2. Portanto, meus queridos, é Ele quem deve ser temido e adorado na beleza de sua santidade. Meu apelo é que nós possamos reconhecer a nossa total fragilidade e insignificância diante de tão sublime visão, que a nossa jactância, o nosso orgulho, o nosso eu seja esvaziado pela visão do trono e daquele que nele está sentado, que possamos nos prostrar humildes e junto com os quatro seres viventes não dar descanso à nossa alma, proclamando, como diz no verso 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. É esse Deus que nós servimos, que está sentado num trono de glória, reinando, presidindo e dominando sobre tudo, controlando todas as coisas. Por isso nós devemos descansar. E eu sempre sou, como disse, tomado por esse estado de contemplação quando eu leio textos assim. Os textos sobre a soberania de Deus continuam mexendo comigo. É como se eu fosse um novo convertido que estou tendo o prazer de me alimentar pela primeira vez. Esses textos mexem comigo exatamente porque eu não consigo alcançar a dimensão e nem entender como isso se processa, porque sei que sou responsável pelas minhas ações. Mas esse Deus soberano faz tudo segundo a sua vontade. Eu não consigo compreender isso. E eu sei que essas duas coisas não precisam se harmonizar, porque elas não estão brigadas, elas já se harmonizam. É assim que a Bíblia mostra. Então há harmonia entre a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, corrigindo. Eu prefiro o termo responsabilidade à liberdade. Há extrema harmonia entre as nossas responsabilidades e a soberania absoluta de Deus. Elas não são inimigas, elas se harmonizam de forma que a gente não consegue entender. Isso é humilhante. E é isso que ainda me atrai, é isso que ainda mexe comigo. E Ele está sentado num trono, na mais elevada altura. Então nós temos que descansar nisso, em nome de Jesus.